Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus, querida igreja. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar. Como é bom estar com os irmãos. Como é bom sentir a presença do Senhor neste lugar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quando nós nos rendemos ao Senhor, dependendo da circunstância, dependendo daquilo que você está vivendo, Deus pode mudar a sua história. Esses dias o Senhor tem falado comigo sobre algo. Tenho tido algumas experiências e o Senhor falou algumas coisas comigo, e eu quero compartilhar algo com os irmãos. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus 5. Mateus capítulo 5. Vamos ler alguns versos. Vamos falar um pouco sobre este capítulo de Mateus 5. Falar sobre o contexto, onde essa pequena parte de 3 versos que nós iremos compartilhar. O que diz esse contexto aqui, como nós podemos trazer isso para as nossas vidas. Sempre digo que é muito importante nós não basearmos a nossa vida em apenas um versículo. A nossa Bíblia tem 66 livros e seria incoerente da sua parte achar que um versículo dessa Bíblia, por mais poderoso que seja, deve ser o padrão da sua vida. Você deve se basear em toda a Bíblia. Então por isso às vezes a gente lê um versículo fora de contexto e acaba tirando conclusões erradas da palavra. Então sempre quando nós trazemos alguma palavra é importante nós vermos em que contexto aquilo que Deus quis falar estava inserido. O tema da palavra de hoje é sal da terra e luz do mundo. Isso é o que diz lá em Mateus 5,13. Nós vamos ler agora em nome de Jesus. Mas antes eu queria que você olhasse para a pessoa do seu lado aí, vê se ela parece com sal. Parece? É salgado? Glória a Deus. Nós vamos falar bastante sobre o sal hoje. Aleluia. Não perca o foco, não. O texto diz assim, Mateus 5,13, do 13 ao 16. Jesus dizendo: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Nada, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a num lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aleluia. Eu tenho certeza que a maioria de nós já ouviu esse texto. Quem nunca tinha ouvido esse texto ainda? Que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Quem nunca ouviu? Glória a Deus. Praticamente ninguém, todo mundo já ouviu. Isso é muito bom. Realmente traz uma grande responsabilidade, mas tudo bem. E como eu disse, é muito importante nós analisarmos o contexto desse texto tão valioso, tão precioso. E quando nós chegamos lá no capítulo 5 de Mateus, o que diz? Logo no versículo 1, nós vamos ver Jesus falando das bem-aventuranças. E aí Jesus começa a falar algumas coisas. Jesus leva os discípulos com algumas pessoas para um monte chamado Colina. E nesse monte Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças. Esse é o contexto de Jesus falar isso lá no versículo 13. Após falar sobre as bem-aventuranças, o Senhor pega e fala: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E eu queria falar um pouco sobre esse contexto, para que nós possamos entender como que eu posso ser o sal da terra. O que eu preciso fazer para ser o sal da terra? E na verdade nós já deveríamos ser, mas se até hoje o seu sal não tem tido tanto efeito aonde você mora, aonde você se relaciona, hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso. E nesse contexto das bem-aventuranças, eu não sei se você sabe, mas Jesus aqui ele fala sobre 7 bem-aventuranças. Jesus fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão
alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aleluia! E Jesus termina resumindo tudo numa só frase: bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia! Glória a Deus! E muitas vezes nós vemos esses bem-aventuranças, não entendemos muito o que Jesus estava querendo dizer com isso. E se nós traçarmos um paralelo com as bem-aventuranças, com aquilo que a Bíblia diz lá em Gálatas 5, sobre os frutos do Espírito, nós perceberemos que só poderemos ser bem-aventurados nessas questões aqui, nesses princípios, se nós estivermos com o Espírito Santo. É impossível você será bem-aventurado. E bem-aventurado significa muito feliz. Muito feliz. Muito feliz aquele que tem fome e sede de justiça. Muito feliz aquele que é misericordioso. Muito feliz aquele que é pobre de espírito. Muito feliz aquele que é manso. Muito feliz aquele que é puro de coração. Muito feliz aquele que é pacífico. Glórias a Deus. Eu quero analisar um pouco, este é um pano de fundo apenas daquilo que nós vamos falar, mas eu quero falar um pouco sobre essas bem-aventuranças. Eu quero, em nome de Jesus, ministrar um dia só sobre isso. Mas hoje o nosso princípio é falar sobre ser sal da terra e luz do mundo. Mas quando eu estava me preparando, esse texto nem estava no meu coração, e aí eu lendo a Bíblia, orando, o Senhor falou muito comigo sobre essas bem-aventuranças. E essas 3 primeiras bem-aventuranças que nós lemos aqui descrevem algo muito importante, que é a recompensa para a nossa alma, se corretamente nós atentarmos sobre ela, para aquele que se converte a Deus. Então, primeiro, bem-aventurados são os pobres de espírito. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Quer dizer aquele que não se apega às coisas do mundo, aquele que não tem apego às riquezas do mundo, aquele que não se apega àquilo que o mundo quer nos oferecer. Para as pessoas, às vezes a gente é muito pobre de espírito, né? Você só pensa nisso, tem tanta coisa boa para aproveitar, você só quer saber desse negócio de igreja. Mas as pessoas não têm revelação da palavra de Deus. Segunda coisa que fala aqui, os mansos. O que é ser manso? Aprender a se controlar, dominar a raiva, dominar as impaciências. Quantos aqui ficam nervosos? Você consegue se controlar? Se você não consegue se controlar, você não vai ser feliz nunca. A Bíblia diz: bem-aventurados são os mansos. Ou seja, aquele que consegue se controlar. Porque é impossível alguém que nunca fica nervoso, a não ser o tio Demi. Fora ele, eu não conheço ninguém. O Alinho. O Alinho, a gente vai ter uma proximidade agora mais próxima, proximidade mais próxima, se é que eu posso dizer assim. Eu quero saber se ele é manso mesmo. Mas irmãos, entenda, a Bíblia diz que feliz é aquele que é manso. Terceira coisa que tem a ver conosco: bem-aventurado é os que choram, vencendo a tendência ao conforto, a preguiça, aprendendo a sofrer um pouco no seu corpo, por amor a Deus. Quantas vezes você tem que chorar por amor a Deus? Quantas vezes você tem que abrir mão de algumas coisas por amor de Deus? Então essas 3 primeiras bem-aventuranças descrevem a recompensa da alma que ama corretamente a si mesmo e que se converte a Deus. Depois nós temos 2 bem-aventuranças que descrevem a recompensa da alma que ama ao seu próximo. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Ou seja, aquele que dá a cada um que é devido, aquele que não se preocupa só com o seu bem. Bem-aventurados misericordiosos, que praticam a bondade, dando ao próximo por amor a Deus, não apenas aquilo que eles merecem, mas mais. Quando você tem misericórdia, é que você dá além daquilo que a pessoa merece. E por fim, as 2 últimas bem-aventuranças descrevem a recompensa da alma que ama a Deus acima de todas as coisas, que na vida de oração procura encontrar a Deus, principalmente conduzido pelo Espírito Santo. Bem-aventurados são os puros de coração. Ser puro de coração é a virtude de alguém que ama, que sempre pensa no bem, que sempre quer ajudar as pessoas, e isso tem a ver com o nosso relacionamento também com Deus. E bem-aventurados os pacíficos, os que esperam receber o prêmio pela ajuda que deram ao seu próximo, mas não esperam receber esse prêmio de pessoas, mas do próprio Deus. Quantas vezes
Nós ajudamos as pessoas pensando da maneira errada. E a gente fala, não, vou ajudar porque vai que um dia eu preciso, né? E aí, você está ajudando da maneira errada. Eu não preciso pensar nisso. É claro que quando nós ajudamos, é claro que Deus, quando você precisar, Ele vai estar com o seu socorro. Mas não faça nada pensando em receber algo em troca. Quando nós compreendemos essas bem-aventuranças, fica muito fácil nós entendermos. E dentro dessas bem-aventuranças está um segredo para nós sermos sal da terra e luz do mundo. As bem-aventuranças são um pano de fundo de algo muito sério que Jesus fala sobre nós, sobre sermos sal da terra e luz do mundo. Quando Jesus, ele não deu nenhuma pausa, quando ele terminou de falar sobre essas bem-aventuranças, ele falou, vocês são o sal da terra. Eu tenho certeza que ele deve ter até apontado o dedo para os discípulos, vocês são o sal da terra. Aí eu olhei o outro, esse aí não é muito sal não, sei lá. Pedro deve ter olhado, outro olhado para o outro, falou, nossa. Aí Jesus foi além e falou, vocês são a luz do mundo. Que responsabilidade, ser sal da terra, ser luz do mundo. Nós vemos na Bíblia que muitas vezes o povo de Deus foi chamado de várias coisas. Nós vemos na Bíblia, muitas vezes nós somos chamados de ovelhas, ovelhas do Senhor, ovelhas do seu pasto. Somos chamados de amigos do Senhor, somos chamados de filhos, somos chamados de pequeninos, somos chamados de tantas coisas. E aqui Jesus chama nós, cada um de nós, de sal da terra. Sal da terra e luz do mundo. E aí, é muito importante nós sabermos o que Jesus está querendo dizer quando Ele faz essa afirmação. Quando Jesus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, Ele está nos falando sobre algo muito importante. Nós temos a oportunidade e a responsabilidade de sermos uma influência no mundo. Uma influência. Como sal da terra e luz do mundo, nós podemos ser influência. Quando possuímos essas características, somos uma influência positiva e fazemos a diferença no mundo que nos rodeia. Quando estamos vivendo de acordo com os padrões de Jesus, a nossa vida, nós seremos sal da terra e luz. O que é a luz? A luz é uma qualidade externa que permite que as pessoas vejam. Esses dias nós estamos, na verdade, né, com um problema lá na nossa rua. Vira e mexe, a luz acaba. Normalmente estou chegando no serviço entre 7, 7 e meia, a rua, só a nossa rua. É engraçado. De frente que a nossa casa tem luz, mas a nossa casa pra cá não tem luz. Oh, Jesus amado. E já aconteceu algumas vezes. E como é difícil você ficar sem luz, é ou não é? Para aquele que não gosta de tomar banho, é tranquilo, né? Você chega cansado do serviço, querendo tomar banho, não tem luz. Eu particularmente não gosto de tomar banho gelado, né? Não gosto, pode estar o calor que for, banho gelado não é o meu forte. Mas a luz é muito importante, não é? Ficar sem luz não dá. Daria pra gente hoje, no mundo que nós vivemos, viver sem luz? E aí Jesus fala que você é luz. Eu falei pra você olhar pro lado e ver se o seu irmão tem cara de sal. Agora vê se ele tem cara de luz. Aleluia. O cristão que brilha, glória a Deus, irmãos. O cristão que brilha com o brilho do Senhor Jesus não pode ser oculto da visão do mundo. Em outras palavras, seu testemunho vai sair de você. Aqueles que estão em torno de você vão perceber. Quando você está em meio à escuridão. E aí é interessante, porque hoje todos nós temos um celular que tem lanterna, né? Então, e aí assim, a lanterna acaba com a bateria rapidinho. E aí você fica, mas no escuro, quando você liga a lanterna do seu celular, aquilo é a salvação, não é? No escuro, quando você vê uma luz, aquilo resolve seus problemas. É ou não é? Entenda, esse é o princípio. Nós somos a luz do mundo. Um mundo cheio de escuridão. Sabe, na sua escola só tem treva, jovem. Você é luz. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe, no seu serviço, puras trevas. Você é luz. Na sua rua, está todo mundo perdido. Deus te vê como luz. Mas isso é uma responsabilidade muito grande. Será que nós estamos sendo luz? Será que nós estamos sendo sal?
Talvez o exemplo da luz é muito mais claro para nós, porque nós entendemos o papel e a função da luz. A luz não é algo que muitas vezes é subjetivo, que nós não sabemos o que é, ou como funciona. Não, nós sabemos. Mas e o sal? Primeiro vamos lá, repita comigo: uma luz não pode ser escondida. É o que Jesus disse. Ele disse: como que nós vamos esconder uma luz? Vai colocar um balde para esconder? É impossível esconder uma luz. Mas como eu disse, a luz é muito fácil de nós entendermos o princípio e a função dela. Mas e o sal? Quero falar um pouco sobre o sal. Jesus ele faz 3 declarações que precisam ser consideradas e compreendidas por nós, que somos filhos de Deus. E eu quero falar um pouco sobre isso. Então nós vamos analisar o que é ser sal. O que é ser sal da terra. Primeiro, qual é a importância do sal? Você sabe qual é a importância do sal? Dá sabor. Será que é só dar sabor? Você sabia que dentro do nosso corpo existe sal? Se nós não tivéssemos sal, se acabar o sal do seu corpo, você morre. Você fica doente e você chega a morrer. Nós precisamos de uma porcentagem, que eu não sei qual é a porcentagem, não tive tempo de pesquisar, mas uma porcentagem de sal no nosso corpo, para que nós possamos sobreviver. O sal é muito importante. Às vezes a gente acha que o sal é só aquele sal cisne que você tem lá, que você compra, dura bastante. Normalmente eu tomo bronca lá em casa quando eu vou fazer compra e esqueço do sal, porque pra mim o sal é eterno, mas às vezes ele acaba. E aí eu lembro que já faz uns 3 meses que eu não comprei e acabou o sal. E aí a gente pensa que o sal é só isso, mas o sal é muito mais do que isso. O sal, ele é um sustentáculo da nossa vida. Por essa razão, por que os peixes não morrem no mar? Por causa do oxigênio e do sal. O sal mantém os peixes vivos. Se você pega um peixe que é de água salgada e põe ele na água doce, lá também tem oxigênio, mas ele vai morrer. Por quê? Porque ele foi criado para sobreviver numa água que tenha sal. Então o sal, ele tem uma função muito importante. O sal também, ele é um conservante. O sal retarda a deteriorização. Também, como vocês disseram, é um condimento que dá sabor e entusiasma a nossa comida, não é? Você come uma comida sem sal, você fala: nossa, o negócio não tá muito bom. Quando você coloca um pouco mais de sal, eu estava fazendo uma carne lá, daí, nossa, tá sem sal essa carne. Aí eu falei: meu Deus, vou colocar mais sal, né? Então, o sal, ele é muito importante para a nossa vida. É muito importante nós entendermos o porquê do sal. A Bíblia nos dá muitos exemplos de sal e o porquê o sal. É interessante, estava lendo e pesquisando sobre isso lá em Levítico. Fala que quando as ofertas eram para ser oferecidas em pacto com o Senhor falava que era necessário sal. Levítico 2:3 está escrito assim, ó: tempere com sal todas as suas ofertas, não exclua de suas ofertas o cereal e o sal da aliança do seu Deus. Acrescente sal a todas as suas ofertas. Ou seja, quando você for oferecer algo a Deus, que esse algo tenha sabor, que não seja algo insosso, sem gosto. Isso não fala sobre algo espiritual muito importante. Isso quando você vai dar a sua oferta, o seu dízimo, quando você vai fazer algum trabalho para o Senhor, que seja com sabor, que não seja: tá bom, eu vou fazer, senão meu líder vai ficar enchendo minhas paciências. Eu vou para a igreja, né? Já faltei a semana passada, senão vão vir me cobrar. Sem sal. Agora, quando o Senhor falava lá, o que ele falava? Acrescente sal a todas as suas ofertas, ou seja, dê sabor àquilo que você faz. A Bíblia também fala que o sal, ele era usado para curar e para limpar as coisas. 2 Reis 2 diz assim: e disse-lhe ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim quando a levarem. Ele foi à nascente, jogou ali sal e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. Jogou sal para purificar a água. O sal também, e eu achei isso interessante, o sal já foi muitas vezes utilizado como adubo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? É o que está lá em Lucas 14. Não serve nem para o solo, nem para adubo. O sal pode ser utilizado sim como adubo. O sal é uma evidência da graça. Olha só o que está escrito lá em Colossenses 4:6.
a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olha só, o sal é muito importante. Sem o sal não existe nada que sobrevive. Então nós precisamos do sal. Vamos analisar um pouco sobre essa questão específica do sal para nós. Nós vamos, é claro, trazer para o lado espiritual. Mas dentro disso nós lemos aqui que a Bíblia fala sobre o sal. Quais são as funções do sal? Primeiro, o sal preserva. O sal livra da putrefação e decomposição. Esfregando sal na carne. Quantos já viram isso? As pessoas colocam sal na carne e colocam no sol. Carne de sol, né? Mas não é a carne no sol sem o sal. Sem o sal vai estragar. Coloca uma carne no sol. Agora, se você coloca sal, a carne vai ser preservada. Tem que ser sal grosso? Eu ouço bem, viu, irmã Marli? Então, irmãos, entendam. Isso é um princípio espiritual muito importante. Nós estamos aqui como sal da terra para quê? Para preservar. Nós temos capacidade de preservar. Quando a Kelly falou aqui sobre essas Olimpíadas e tudo isso, e a gente fala, nossa, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né? Esses terroristas, vai que eles venham aqui. Mas, irmãos, entendam, independente de onde aconteça ou o que aconteça, eu e você somos luz e sal da terra. Nós estamos aqui para preservar. Filhos da justiça, filhos de Deus. Então, nós precisamos entender, nós podemos preservar o lugar onde nós estamos. O que aconteceu? Certa vez, Deus disse que ia destruir uma cidade. E aí Abraão falou para o Senhor, mas se tiver 10 justos lá? Aí o Senhor disse, não, se tiver 10 justos, eu não destruo a cidade. Mas não tem. Não, Senhor, mas se tiver, eu não lembro a quantidade. 8. Não, se tiver, eu não vou destruir. Mas se tiver 4. Não, se tiver, eu não vou destruir. Mas se tiver 2. Não, mas se tiver, eu não vou destruir. Ah, não, mas tem o meu primo lá, então manda ele sair. Enquanto tinha alguém lá, de Deus, sal naquele lugar, o Senhor não destruiu a cidade. Mas quando não tinha mais ninguém, o Senhor destruiu a cidade. Então, nós estamos aqui para preservar. Amém? Glória a Deus. O sal também tem uma capacidade penetrante. O sal penetra e se infiltra em tudo que toca. Você pode ver o sal antes, certo? Que cor que é o sal? Branco, não é? Se for o sal grosso, não é branco, né, Marlene? Ele é meio transparente, né? Mas quando você coloca o sal na carne, o que acontece? Você consegue ver o sal? Não. Se você coloca ele na água, vai até mudar um pouco a cor da água, mas você consegue ver o sal? Não. Por quê? Porque ele é penetrante. Eu e você somos sal da terra. Nós podemos penetrar. Aleluia. Fomos chamados para isso, como uma força ativa no mundo que nos rodeia. As pessoas nem percebem, mas nós já estamos lá. Mas para isso nós vamos ter que exercer aquilo para o qual nós fomos chamados. Nós também temos uma capacidade como sal. O sal tem uma capacidade purificante. Eu li um texto de 2 Reis que diz isso. Jogou sal na água e o Senhor disse, a partir de agora essa água foi purificada. Você pode purificar. Você é sal da terra. A partir do momento que você foi encontrado pelo Senhor e o Senhor te atraiu, você tem a capacidade de purificar a sua casa, a sua família, todos ao seu redor. Amém? Glória a Deus. O sal em uma ferida pode limpar a área. É claro que arde, né? Mas purifica. Se a pessoa não tiver algum remédio, estiver em algum lugar, sei lá, uma floresta, e ele sofreu um ferimento muito grave, e aquele ferimento estiver aberto, e ele colocar sal, aquela área será limpa, será purificada. Frequentemente nós cristãos temos esse efeito purificador sobre o mundo ao nosso redor. Glória a Deus. Às vezes a gente se ofende quando as pessoas estão falando de algo e você chega perto, né? Aí você fala, por que pararam de falar? Na verdade você devia dar glória a Deus. Eu estou fazendo, o sal que existe em mim está fazendo efeito. E se a pessoa continuar com a piadinha sem graça, continuar falando palavrão, quer dizer que você não está sendo sal.
eu me alerto. Tem um rapaz, eu acho que eu já comentei isso com vocês aqui, talvez, eu não me lembro, e aqui trabalha nós dois. Irmãos, ele não fala um palavrão o dia inteiro. Mas quando ele está longe de mim, ele está conversando com outras pessoas, ele fala muito palavrão. Eu até me assusto, eu falo, meu Deus, como que ele fala assim? Porque é a vida normal dele. Mas quando nós estamos juntos, ele não fala. E às vezes que ele tem que escapar, ele fala, desculpa aí, o sal que existe em mim está fazendo efeito. As pessoas que vão mostrar as coisas, aí vai com o celular, não, o Paulo não vai mostrar. Não precisa mostrar mesmo, porque nós precisamos ser salvos. Você é salvo? Ou falou a piada sem graça e dá risada? É melhor dar risada, né? Porque senão eu vou ficar sem graça. Como é que as pessoas vão achar? Às vezes, mas por que parou de falar? Pode falar. Aí a pessoa fala, e você pensa, era melhor não ter falado para falar. Então, nós precisamos entender, se você for sal na terra, sal na sua família, sal aonde você estiver, a pessoa vai ficar incomodada de fazer as coisas erradas na sua frente. Tem que ficar. Você é sal. Amém? Glória a Deus. Fala para o seu irmão, você é sal da terra. Aleluia. Glória a Deus. Não se ofenda. Não se ofenda. Se alguém parar de falar algo quando você chegar. O sal também tem a ver com a capacidade de ser agradável, trazendo o melhor. Sal acrescenta, como foi falado, e dá sabor aos alimentos. Aonde você estiver, o sabor tem que mudar. Aonde nós estivermos, todo cristão deve dar sabor ao mundo. Como sal, devemos viver a nossa vida de maneira que levemos o melhor àqueles que nos rodeiam. Sabe, as pessoas podem passar passando por a maior dificuldade do mundo, mas quando vê você, ora por mim, pede para os irmãos lá da igreja orar por mim. Você tem que trazer sabor, esperança. Nós temos em nós, como sal da terra, a capacidade de sermos agradáveis. Amém? O sal também tem uma capacidade de envenenamento. Você sabia disso? O sal mata algumas coisas. Se você jogar sal numa grande quantidade numa grama, o sal vai matar a grama. Mata tudo. E uma lesma? Quem já jogou sal numa lesma? Isso é pecado, irmãos. Jesus, ainda bem que vocês estão na graça, né? É muito legal, né? Jogar sal na lesma. Jesus, eu pensei que vocês eram melhor que eu, mas estão vendo? Nós estamos todos no mesmo barco. Aleluia. Se você jogar sal na lesma, vai morrer. Vai ser envenenado, vai morrer. Nós temos a capacidade, sendo sal, de envenenar o pecado que tem na vida das pessoas, e a pessoa vai morrer pro velho mundo, morrer para as coisas erradas que faz. Quando a pessoa vive uma vida de pecado e ela tem contato com o sal da terra, que é você, ela precisa ser envenenada. E a pessoa fala, nossa, não sei o que fizeram, mas agora eu quero isso. Eu quero esse Jesus. Você tem a capacidade de envenenar a pessoa com o sal do Senhor. Entenda essa questão do envenenamento. Às vezes a gente acha que o envenenamento é só pro mal, né? E aí a pessoa, exatamente, é pra pessoa morrer mesmo. Quantos aqui morreram envenenados? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom morrer com o veneno de Jesus, né? Você morre pro mundo e nasce para Cristo. Isso é precioso. Nós podemos fazer um impacto no mundo em que vivemos pelo simples fato de o cristianismo ser um veneno contra o pecado. Nosso sal é um veneno contra o pecado. Quando Jesus entra em uma vida que está bebendo, xingando, brigando, se drogando, odiando, se matando, o Senhor vem para matar essas pessoas para o mundo. Amém? Então, todas essas coisas são condenadas à morte em nome de Jesus. O que diz lá em 2 Coríntios 5,17? Assim, que se alguém está em Cristo, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. O sal também tem uma capacidade muito importante de promover. Promover o quê? O sal cria sede nas pessoas. É ou não é? Quando você come algo salgado, o que te dá? Sede. Quando as pessoas estão perto de você, elas têm que sentir sede daquilo que você tem. Sede de Jesus. Se ninguém se interessa por Jesus, que está perto de você, é porque você não está sendo sal. Porque a pessoa fala, não, eu quero isso. Sabe? Quando nós estivermos
cumprir um propósito no nosso serviço, na nossa escola, na nossa vizinhança, a pessoa vai falar: nossa, eu preciso disso. A pessoa tem que sentir sede. A pessoa que convive com você tem que sentir sede por aquilo que você desfruta no Senhor. Senão você não está sendo sal. O sal cria sede nas pessoas. Com o sal, o cristão tem a maravilhosa oportunidade de promover uma sede de Jesus no mundo. O que Jesus disse? Que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Quando nós vivemos como os cristãos devem viver, quando nós levamos o convite de Jesus a sério, de ser sal, nós iremos causar sede nas pessoas. As pessoas vão querer. Sabe, quando as pessoas vierem com as propostas indecentes, sabe? Mas eu te ofereci algo aí, você não quis, você ia ter até um lucro com isso. Não, mas eu não quero. E aí a pessoa faz uma proposta indecente, você fala: não, eu não quero. A pessoa quer fazer algo, não dá. Nossa, mas por que você não quer? Porque eu encontrei com Jesus me satisfaz. Eu não preciso ficar com todos nem com todas. Eu não preciso abrir mão da minha vida por causa de algo mundano. Eu não preciso de nada disso. O Senhor me satisfaz. Aí a pessoa vai falar: é mesmo, né? Eu queria ter isso, você quer? Então, é Jesus. Você colocou sal na boca dela. Ela vai ter sede. Uma hora ela virá. Mas infelizmente a maioria dos cristãos não promovem sede. Não promovem sede nas pessoas. Mas ao invés disso, muitas vezes nós causamos até escândalo. Quantas vezes eu já ouvi algumas pessoas falarem de alguns cristãos: para ser crente igual ele, eu não quero ser. Isso é muito duro. O que a Bíblia diz? Se o sal não cumprir o seu sabor, o seu propósito, não serve para nada, a não ser para ser jogado fora. Você nunca mais, vocês que estão aqui, deixarão de ser sal. Mas a questão é cumprir ou não o propósito para o qual o sal foi criado. Quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, nós iremos cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados. A verdade é que muitas vezes, quando as pessoas falam: não quero, para ser um crente eu não quero ser, eles estão certos. Por quê? Não está cumprindo o propósito. Não está. As pessoas, sabe, às vezes as pessoas sabem mais do que você o que você precisa ser. É ou não é? O que as pessoas falam quando você sabe que você é crente e você faz algo errado? Você não pode fazer isso não. Você não pode falar isso não, você é crente. Às vezes a pessoa sabe que você não pode fazer. E aí é pior do que era melhor dar um tapa na sua orelha, não é? Falar um negócio pra você que você não deveria fazer, algo que você deveria saber, que você não deveria saber, é muito difícil. Então, nós nunca devemos dar motivos para alguém dizer isto. Se isto é ser um cristão, está tudo errado. A Bíblia diz que é melhor do que causar escândalo ou impedir que alguém se salve. Era melhor que a pessoa pegasse um tijolo, amarrasse uma corda no pescoço e se jogasse num profundo mar, do que trazer escândalo e impedir que alguém chegue ao Senhor. E muitas vezes, muitos cristãos têm feito isso. A pessoa fala: para ser cristão igual a ele, eu não vou ser. Às vezes, na sua família, alguém olha para você e fala: eu vou para a igreja para quê? Para isso? Irmão, isso é muito duro. E isso é muito sério. Nós somos chamados para ser sal. E se você não tem sabor, você não serve para nada. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Nós temos uma capacidade comprovada como sal. Sabe por quê? O sal muda tudo o que ele toca, é ou não é? Se você colocar sal em algo doce, o que vai acontecer? Vai ficar salgado, vai estragar. Se você colocar sal em qualquer alimento, ele vai ficar salgado. Se você colocar sal em qualquer coisa, vai mudar o sabor. Nós precisamos entender, nós somos chamados para isso, para mudar as situações, para mudar as circunstâncias. Nós precisamos entender que fomos chamados pelo Senhor para sermos um fator de mudança. E eu estava lendo sobre isso, algumas coisas, e achei algo muito interessante. Uma comparação, um paralelo foi traçado comparando um termômetro com um termostato. Nós precisamos ser termostatos e não termômetros. Vocês sabem o que um termômetro faz? Mede a temperatura. E o termostato?
determina a temperatura. Ele que fala a temperatura que tem que ficar o negócio. O termômetro é um instrumento que foi inventado por Galileu no século XVI. Trata-se, como foi dito, de um aparelho que registra a temperatura. Ele só vai falar. Se está frio, o termômetro fala, está frio. Se está calor, ele fala, está calor. Se está mais ou menos, ele fala, está mais ou menos. E o termostato? Não, ele que vai lá. Eu quero que fique 36 graus. Coloca lá no termostato. O que você é? Você é um termômetro ou você é um termostato? Tá todo mundo pegando fogo, vou pegar fogo. Tá todo mundo frio. Ah, vou ficar frio. É você que determina. Eu não posso aceitar que alguém fale, a igreja está morta. Estou dizendo que esse é o nosso caso. Minha célula está morta. Está morto você. Porque a temperatura, quem determina é você. Qual é a sua preparação como sal para a sua célula, para a igreja, para aquilo que você faz? Ou é muito mais fácil eu chegar e falar que a culpa é minha. Ou é muito mais fácil para mim como pastor falar, a culpa é da igreja, ninguém quer saber de nada. Você é termômetro ou termostato? Você se baseia pela temperatura dos outros ou você é quem define a sua temperatura? Irmãos, eu não dependo e você não pode depender dos outros. Você deve definir no que tem a ver com a nossa vida cristã. Nós devemos ser termostato. Se você é um termômetro, você viverá sempre em altos e baixos espirituais, de acordo com as situações, o sabor das circunstâncias. Mas o crente, tipo termostato, não vive de acordo com as inconstâncias e circunstâncias da vida. Ele vive apesar das circunstâncias e acima das circunstâncias. Temos de ser instrumentos que Deus quer usar para implementar a mudança em esse mundo perverso. Eu não posso me basear pelos outros. Mas ele não quer saber de nada. Mas meu líder é muito devagar. Mas e você? Como você é? Nós só precisamos ter certeza que nós fomos chamados para mudar as coisas, não para que as coisas nos mudem. Qual que é a mentalidade que tem entrado na igreja? A mentalidade moderna. Que para ganhar o mundo, nós precisamos ser como o mundo. E a gente está querendo ser igual ao mundo, fazer as mesmas coisas do mundo, para atrair as pessoas. Jesus atraía as pessoas porque ele era igual ao mundo? Não, ele atraía porque ele era diferente. Mas por que nós queremos ser igual? Não, mas se nós não fizermos isso, os jovens não vão vir. Mas se nós não fizermos aquilo, quem vai querer? Irmãos, é Jesus quem atrai. Não queira abaixar o padrão que Jesus não abaixa. Quando Jesus pregou, o que ele falou para a multidão? Se vocês quiserem ir embora, pode ir. Eu não vou abaixar o padrão. Mas nós, a gente precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer a festa não sei do que. Não estou falando do arraial não. Não estou falando que essas coisas são importantes não. Tanto é que nós fizemos a nossa festa ontem, mas nós não divulgamos querendo trazer as pessoas para cá não. A nossa festa foi para a nossa comunhão. Se tivesse alguém envolvido com a célula, você podia trazer. Mas não foi como chamar isso para a pessoa vir aqui, para quando chegar aqui a gente enganar ela e trazer uma palavra para ela. Não. Nós não queremos enganar as pessoas. O evangelho, não, a pessoa depois que ela vier, ela vai se converter. Vai nada. Quando ela vê que não é aquilo, ela vai embora. Nós não somos o mundo. Nós não precisamos nos parecer com o mundo. Nós só vamos ganhar muitas pessoas se nós formos parecidos com Jesus. Se nós formos sal, diferente. Quantas vezes eu ouvi, nós como cristãos devemos andar onde? Na contramão do mundo. Está todo mundo fazendo isso. Se nós estivermos fazendo também, nós estamos errados. Estamos indo errado. Mas está todo mundo fazendo, não importa o que a palavra de Deus diz. É isso que é para fazer? Nós somos sal. O sal é diferente de qualquer outro componente químico. Qualquer outro. Como sal, nós precisamos tomar alguns cuidados. É importante sabermos algumas coisas sobre o sal. O sal ele era muito valioso no mundo antigo. O sal ele era moeda de troca. Teve uma época onde o sal foi a moeda de troca com o maior valor. Vocês sabiam disso? O maior valor era o sal. Sabe por que se chama salário? Por causa do sal. O salário vem de sal. Por quê? Porque como que você comprava as outras coisas? Isso é interessante, né? E hoje o sal não é um alimento, é um condimento, mas aquilo que é básico para nossa alimentação, mais barato. Mas o sal já foi a coisa mais cara que tinha no mercado. O sal já foi uma moeda de troca. Era possível o sal naqueles dias
ele perder o sabor. E aí que eu quero chegar. Quando ele perdia o sabor, porque quando você ia trocar, por exemplo, vou trocar o sal pelo feijão. O sal valia mais que o feijão, não, você pode ter certeza. E que o leite, qualquer coisa. Mas só que aí você provava o sal. E se o sal perdesse sabor? Não tinha valor. Perdia o valor monetário. Nós somos sal, mas nós não podemos perder o sabor. Se perdermos o sabor, o nosso sal não vai valer de nada. O sal usado no mundo antigo era extraído do mar. Ele não era como o nosso sal que nós usamos hoje, que é um composto químico. Mas o sal, ele perdia o sabor. Quando as pessoas... Hoje é praticamente impossível esse sal, que na verdade é um composto químico, o sal que nós usamos hoje, né? E não é desse sal que nós estamos falando hoje, mas nós estamos falando do sal, aquele que dá sabor, aquele que cumpre o seu propósito. É isso que Jesus nos chamou. Jesus, quando falou que nós somos sal da terra, ele estava falando desse sal, não do sal cisne, mas do sal que faz diferença, no sal que tem valor. Só que esse sal que tem valor, que faz diferença, pode perder o sabor. E eu e você precisamos tomar muito cuidado para que nós não percamos o nosso sabor. Fala para a pessoa do seu lado: irmão, você não pode perder o sabor. Isso é algo possível de acontecer. É possível os cristãos perderem a sua salinidade. Isso acontece quando nós, como sal, entramos muito em contato com o mundo. Quando você entra muito em contato com o mundo, você perde o sabor. Por mais que você seja sal, um copo de água com uma colher de sal, você vai sentir o sabor do sal? Vai, né? E se eu colocar uma colher de sal em 2.000 litros de água? É impossível sentir o sabor do sal. É impossível. E assim somos nós. Quanto mais em contato com o mundo você estiver, quanto mais envolvido com as coisas do mundo você estiver, mais você perde o sabor. Pare de se envolver com as coisas do mundo. A Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. Quando começamos a ser mais parecidos com o mundo do que com o Senhor, então nós perdemos essa coisa que nos diferencia e nos torna valioso para o trabalho no reino do Senhor. Você é sal da terra. Aleluia. Se o sal não cumprir o seu propósito para o bem, ele será inútil ou usado para a morte. Nos tempos antigos, quando o sal era insípido, então ele era retirado e lançado no solo. Era muito usado como cascalho. Seu propósito então era só para matar as ervas daninhas que cresciam na estrada, e servia também para os pedestres manter as suas sandálias limpas da lama. Literalmente, o sal era usado para ser pisado pelos homens. Foi o que Jesus disse: se você não serve para dar sabor, você será jogado fora e será pisado pelos homens. Olha só, irmãos, que coisa séria. Se nós não cumprimos o propósito de ser sal, nós seremos pisados pelos homens. Alguém que foi chamado para dar sabor, alguém que foi chamado para ser diferença, alguém que foi chamado para fazer a diferença, ser pisado pelas pessoas, ser tratado como nada. Para que serve um cascalho? Para nada, para ser pisado. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Cada cristão aqui hoje precisa entender que quando perdemos a nossa salinidade e quando deixamos de funcionar como sal do mundo, nós não servimos mais para nada. Quando estamos vivendo para o Senhor, os homens não gostam de nós, mas muitas vezes há certo respeito pela posição que tomamos e pelo testemunho que possuímos. Ser sal da terra tem a ver com o seu testemunho. Qual é o seu testemunho? Eu não sei você, irmãos, mas eu não quero ser considerado pelo Senhor como alguém que pode ser jogado fora e pisado pelos homens. O meu desejo, o desejo do meu coração é ser luz para este mundo, é dar sabor. E aí fica uma pergunta para nós: será que você tem dado sabor? Será que você tem sido sal? Será que você tem sido luz? Quando as pessoas olham para você, será que elas falam: nossa, eu não tenho força hoje, mas um dia eu quero ser como ele, um dia eu quero ter Jesus na minha vida? Se nós não cumprimos isso, irmãos, nós não servimos para nada. Paulo sabia
Qual era a importância de ser sal? Ele diz algo muito importante em 1 Coríntios 9, 27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Sal da terra, luz do mundo. Qual é o seu testemunho? Como você considera a sua vida? Você pode dizer que você tem sido sal da terra e luz do mundo? Sabe qual é a maneira? Eu estava ouvindo outro dia uma palavra poderosa sobre isso. Sabe qual é a nossa maior arma de evangelismo? Qual que é? Nosso testemunho. A maior arma de evangelismo que nós temos, nós vamos abrir a boca. A maneira como você age, a maneira como você se porta, a maneira como as pessoas da sua família, porque na verdade a sua família te conhece. E aí ela vê se você é sal da terra ou não. Dentro da sua casa, como você se porta com a sua mãe, com o seu pai, com o seu sogro, com a sua sogra, com o seu filho, com a sua esposa. Sal da terra em todo lugar. Nossa maior arma de evangelismo é o nosso testemunho. Você pode mudar a vida de alguém sem abrir a boca. Sem abrir a boca. Nós precisamos ser sal. Para quê? Para purificação, preservação. Nós podemos penetrar, podemos ser agradável. Você não vai precisar falar nada. As pessoas você vai atrair as pessoas pelo seu testemunho. Quantos aqui tem familiares que precisam ser salvos? Amém. Todos nós. Isso te traz uma grande responsabilidade. Você precisa ser sal lá. Como as pessoas te veem, não estou nem aí. Não está nem aí porque você não tem sido sal. Porque se você estiver sendo sal, você vai se preocupar sim. Como que a pessoa tem relacionamento comigo e eu tenho algo que é mais precioso que tudo e eu preciso ser sal. O sal que há em mim precisa contaminar essa pessoa. A maneira como você age, as palavras que você profere, as suas atitudes, tudo isso atrai as pessoas. Você é sal? Se você não for sal, se você não cumprir o propósito que Deus chamou, você vai ser jogado fora e vai ser pisado pelos homens. Pisado. Quando a pessoa fala, para ser crente igual fulano eu não quero, tá pisando em você. Quantas vezes um familiar seu não veio ainda para Jesus por causa do seu testemunho? Irmão, isso é muito sério. Deus falou muito comigo, eu falei, Senhor, me livra disso, por favor. Eu preciso dar sabor. Mas só que muitas vezes a minha atitude tem trazido escândalo para o nome do Senhor. A pessoa não quer nem saber de Jesus. Por quê? Porque eu não quero. Eu falto no culto por qualquer coisa. A pessoa está me chamando para ir para a igreja, mas vai uma vez por mês. Vocês acham que as pessoas não analisam a gente? Seus vizinhos estão olhando para você, como você sai de casa, a roupa que você usa. Ela vê, para domingo para ir para a igreja vai com essa roupa, mas na semana é só Jesus. Sal. As pessoas têm analisado. As pessoas, eu tenho certeza, todas as pessoas, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor Jesus, algumas pessoas já vieram para Jesus através das nossas vidas. E eu tenho certeza que analisaram se a gente estava sendo sal. Porque ninguém quer entrar numa barca furada. Ninguém. As pessoas analisam. As pessoas falam, mas se eu entrar nessa, como é que vai ser? Eu vou viver essa vida aí? Porque, irmãos, quantas vezes os cristãos têm sido motivo de chacota? Nós precisamos ser sal. Uma vez eu estava conversando com alguns rapazes no serviço que não são cristãos. Eles falaram, muitas vezes os homens, o que eles pensam? Eu vou bagunçar bastante, depois eu vou para a igreja para arrumar uma mulher decente. Eu falo, Jesus amado, livra-nos desses urubus. Mas o que é importante nisso? Eles perceberem que dentro da igreja existe sal. Meninas, moças que têm que se guardar. Mas se guarde mesmo até o fim. Deus tem o melhor para vocês. Para vocês meninos também. Você precisa ser sal. O sal vai atrair. A pessoa vier para querer ficar com você, querer sair com você, você não. Eu tenho uma promessa do Senhor. Eu vou me casar com um príncipe, com uma princesa. Então eu vou me guardar. Vou namorar para casar. Para casar. Então eu quero conhecer esse Jesus, porque é isso que eu quero. Uma mulher decente. Quantos homens sonham em encontrar uma mulher decente?
Eu creio que aqui existem todas as moças. Nossas moças, nossos moços, Deus tem um plano para vocês. Vocês têm que ser sal onde vocês estão. Vocês vão atrair muitos jovens, não por ser igual a eles, mas por ser diferente. Quando eles olharem para vocês, vão falar: nossa, eles são diferentes. Mas não são diferentes de um jeito ruim, são diferentes de uma maneira que nos atrai. Se o sal perder o seu sabor, é o que a Bíblia diz, como restaurá-lo? Perdeu o sabor, já era. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nós, como sal, temos uma grande responsabilidade. Qual responsabilidade? De não envergonhar, não escandalizar o nome do Senhor. Olha o que diz em Lucas 17, 1 e 2. Jesus disse aquilo que eu disse sobre o perigo de escandalizarmos o Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de que elas aconteçam. Seria melhor que ele fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar uma dessas pessoas a pecar. Isso é sério. Nós temos sido sal. Como as pessoas ao nosso redor têm nos visto? O que elas pensam de nós? Seria melhor a pessoa se matar do que trazer escândalo ao nome do Senhor. Como as pessoas te veem aonde você está? No mundo ao seu redor. Você foi chamado por Jesus para ser sal da terra e luz do mundo. Nós temos uma grande responsabilidade. Nosso sonho é que Deus alcance outras pessoas através de nós. Mas para isso, você vai precisar ser sal. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Queria que os músicos viessem até aqui. Ser sal. Ser luz. Fomos chamados para isso. Acho que o ambiente mais difícil que nós temos para ser sal da terra e luz do mundo são os nossos relacionamentos. Seja ele conjugal, seja ele com os pais, seja ele na escola. Sei que a tarefa dos nossos jovens não é nada fácil. É muito difícil. Mas não é porque é difícil que é impossível para vocês, meninos e meninas. Todos vocês. Sabe o que a Bíblia diz sobre vocês? Jovem, eu vos escolhi porque vocês são fortes. Vocês são fortes. Vocês são fortes. Vocês podem ser sal sim. Aonde vocês estão? Você, marido, esposa, filho. Ah, mas você fala isso, pastor, porque você não conhece meu marido que ainda não é convertido. Só Jesus. É só Jesus e você sendo sal lá. Seja sal em todo tempo. O Senhor vai te honrar. Tem gente que acha que não tem jeito. Se eu quero dizer que se não tiver jeito, pode estar tranquilo. Deus dá jeito. A Bíblia diz sobre Abigail, uma mulher que o marido dela era só a graça. Quando Deus viu que não ia dar jeito, Deus tirou a vida dele. Deus tirou a vida de Abigail. E ela casou com o rei. Mas se Deus não tirou a vida do seu marido, não queira você tirar não. Seja sal. Seja sal. Eu digo isso para você, marido, também. Vai falar com o pastor, eu falo, quer você orar para seu marido morrer? Não. Eu estou querendo dizer que é para você ser sal. Entende o que eu estou dizendo, está sendo gravado. É para você ser sal, não para seu marido morrer. Através da sua vida, o seu marido pode ser sal. Seja sal. Seja sal. Quando nós entendemos a função do sal, eu quero que você medite sobre isso na sua casa. Nós vamos louvar com um cântico aqui, nós vamos orar. Hoje eu não vou fazer apelo nenhum para você vir aqui na frente. Todos nós precisamos ser sal. Eu quero que você avalie que sal você tem sido. Um sal insosso que não tem gosto. Você imagina você, mulher que gosta de cozinhar, onde foi precioso, comemos uns negócios de Deus. Irmãos, eu sei, depois eu corto essas partes. Eu não sei se vocês comeram o curau e depois eu fiquei até contrariado, que abaixou o preço do curau, quase estava dando curau de graça. E aí eu tava ali muito intertido com muitas coisas que eu tava fazendo, e eu cheguei em casa e fui comer um curau, que a Ilane comprou 6, né, pra gente. Irmão do céu, eu falei, quem fez o curau? Eu preciso saber, preciso convidar essa irmã pra ir em casa pra fazer um curau, porque o negócio tava poderoso. No lanche da célula, quando o pastor for lá visitar a célula, será a bênção. Tantas coisas, os bolos, tudo que nós comemos aqui foi muito bom. Mas imagine você colocando sal. Claro que o curau não vai sal, né? Só uma pitadinha, tá
vendo? Faz sal. A pitadinha faz. É isso que fez a diferença naquele curau. Eu guardei um palpinho pra mim comer hoje à noite. Eu falei pra ele, vocês comeram tudo curau? Ela falou, não, tá lá dentro da geladeira. Imagina você colocando sal no feijão. Eu vou usar o feijão que eu gosto muito de feijão. Coloca sal no feijão e nada de ficar no estômago. Quem já comeu um feijão sem sal aqui? O negócio é ruim demais. Às vezes eu lembro quando não temperou o feijão ainda, eu vou de alegre lá, coloco uma colher de feijão na boca. Jesus amado, falta sal. Falta sal. Falta sal na sua família, falta sal na sua escola, falta sal no seu trabalho. E o sal é você. Eu quero louvar com esse canto que nós louvamos por último. Você é sal. Se reina o Senhor. Se você não tem sido sal que você foi chamado para ser,